No episódio de hoje eu recebo um super convidado. Ele é graduado pela Universidade de São Paulo, ele tem MBA pela Universidade de Michigan, teve uma grande trajetória de quase de 20 anos pela Unilever do Brasil, onde chegou à posição de vice-presidente de supply chain, migrou para a Natura em 2009 como vice-presidente e desde 2016 ele é o CEO da empresa na América Latina. Um dos seus temas mais abordados em fóruns e entrevistas é a preocupação ambiental. Para ele, sustentabilidade é um grande motor para a inovação. Ele ainda tem como característica marcante ser aficionado por leitura e um apaixonado por música. João Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Baza. Prazer estar aqui com você. João, eu quero começar já te perguntando, com toda a tua experiência, indústria de bens de consumo, cosméticos, quais foram as principais mudanças na indústria desde que você começou a sua carreira? Bom, não tenho dúvida que a principal mudança ainda está em curso, que é a identificação do cliente, do consumidor. A indústria de consumo trabalhava para um consumidor desconhecido, né? Que progressivamente foi sendo segmentado através de estudos estatísticos. Então, tentava-se atribuir certas marcas para algumas personas, né? Que tipo de cliente vai ter o perfil atitudinal que vai gostar da minha marca. Você estava em Curitiba, que dizia-se que Curitiba ali era onde dava certo, representava. E hoje, mais e mais, a gente sabe com quem está falando, né? Não está falando com uma persona hipotética, está falando com a Maria, com o Pedro, que tem 2 filhos, que mora em Curitiba ou mora no Piauí, enfim, que tem hábitos diferentes. Eu acho que essa é a maior mudança em curso na indústria de consumo em geral. E João, uma característica do seu crescimento é que você sempre esteve à frente de negócios que eram um desafio e que nem todos gostariam de assumir. Isso foi uma estratégia sua para se posicionar ou foi acontecendo com os desafios que foram surgindo na sua carreira? Olha, isso foi acontecendo. De fato, foi um padrão na minha vida profissional. E inclusive, eu gostava muito de lembrar da música do Cazuza. Raspas e restos me interessam. Então, aqueles desafios que ninguém quer, que são muito enrolados, são também grandes oportunidades profissionais, né? Você tem que fazer mudanças muito grandes, intensas, estruturais, em períodos curtos, porque normalmente são funções ou negócios que estão em estresse. Puxa, Baza, isso é uma oportunidade de ouro, né? Poder mexer em muitas variáveis do negócio ao mesmo tempo, e num curto espaço de tempo. Eu acho que é uma tremenda escola. Para mim funcionou, não foi intencional, mas em algum momento da minha vida profissional, eu olhei para trás e falei, olha, parece que eu sei fazer isto bem e gosto do estresse, da adrenalina, desses problemas difíceis de resolver. Então, eu gosto de consertar coisas e criar coisas que não existem. E assim a minha carreira foi se desenvolvendo. Poxa, eu adoro a sua abordagem e algo que eu sempre recomendo quando as pessoas me dizem, poxa, Baza, que dica você me dá para crescer? A minha dica sempre começa por encontre uma empresa que tem problemas. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de achar, não, quero estar numa empresa que é super redondinha, todos os processos claros, porque aí eu não vou ter nenhuma interferência e o meu trabalho vai aparecer. Bom, primeiro que eu acho que essa empresa não existe nos dias de hoje, toda empresa tem muitos desafios, e segundo que claramente você é testado para o seu desenvolvimento, para a sua entrega aparecer, hora que você tem desafios efetivamente. E o segundo aspecto também é o quanto que quando você está numa unidade de negócio, numa empresa que está com desafios, é mais fácil promover mudança. Quando tudo vai bem, a dificuldade que você tem para promover uma mudança é muito mais complexa. Exato. Quer dizer, um negócio, uma função que esteja sob estresse, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Tem que mudar, tem que promover mudanças. E a propósito, é difícil piorar. Então, é quase que sem risco, né? Faça o máximo de mudanças que fizer sentido, ao mesmo tempo, divirta-se com isso, né? Porque é uma jornada muito desconhecida, muito cheia de altos e baixos, mas
É um laboratório perfeito, né? É um laboratório perfeito. E, João, o que um especialista em supply chain, um líder nessa área, teve que aprender adicionalmente para se tornar um CEO? Um engenheiro como eu, que gosta de números, gosta das modelagens matemáticas, né? Tem como virtude conseguir modelar muito bem o funcionamento das empresas, dos mercados, tal. Agora, criar a motivação para mobilizar coletivamente muita gente, né, ao redor de uma ambição que faça sentido, uma estratégia que faça sentido, e que fundamentalmente é o papel de um CEO, exige muitos aprendizados, né? E eu continuo aprendendo a propósito, né? Não acho que eu tenha dominado nenhuma dessas áreas. Mas foi assim, né? Como conseguir inspirar pessoas? Como conseguir criar uma visão que inspire, que seja atrativa para o negócio e consiga ao mesmo tempo inspirar as pessoas para que elas se mobilizem? Porque uma estratégia sem mobilizar ninguém é um exercício no papel, por mais brilhante que ela seja, né? Se a gente consegue identificar as oportunidades ou os problemas, consegue identificar as alavancas para chegar nesses resultados, sequenciá-las de forma crível no tempo, isso tudo parece uma boa estratégia, que não leva a lugar nenhum, a menos que as pessoas se mobilizem. Então, esse é um aprendizado que só se dá na prática, né? A gente pode ler todos os livros do mundo, fazer todos os cursos do mundo, é só na prática que você vai entender o que faz sentido para as pessoas, como a diferença entre o ideal e o possível, os riscos e benefícios associados aos tempos, às sequências, enfim, continuo aprendendo isso. E é interessante a forma como você traz, porque eu sempre tenho comigo que o maior desafio do líder é sempre conciliar os 3 stakeholders, né? Você tem que conciliar os interesses dos acionistas, dos clientes e das pessoas que estão contigo. Uhum. Então, uma boa decisão é uma decisão que concilia esses 3 interesses e cada vez mais você tem a amplitude de uma sociedade que você impacta também dentro dessa dinâmica. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, João, você comentou rapidamente, puxa, um engenheiro que começa a ter o desafio com pessoas. Em que momento da sua carreira você percebeu que talvez a faculdade de engenharia tinha preparado você para muito boas coisas, mas outras coisas ali estavam faltando na sua caixa de ferramentas? Isso foi logo no início da sua carreira? Em que momento que foi? Sim, logo no início. Logo no início, ainda trabalhando na Unilever, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no chão de fábrica, né? Na área de produção, como gerente de produção. E ali, começo dos anos 90, né, eu me deparei com a realidade daquele grupo de colaboradores, em geral em situação muito humilde, né? Familiar, e muitas vezes sem acesso a uma boa formação e que tinha que se coordenar para fazer com que a fábrica pudesse funcionar, né? E aí mesmo eu já percebi que eu não tinha conhecimento suficiente para fazer bem o meu trabalho, né? Porque não era sobre as máquinas, né? Eram sobre as pessoas que faziam com que as máquinas e os insumos funcionassem bem, né? Eu me lembro de ter logo naquele momento ido procurar um curso de psicologia social do trabalho, lá na USP na época, para tentar entender um pouco mais do funcionamento daquele ambiente social, né? E você sempre sonhou em ser um CEO de uma grande empresa? Foi algo planejado? Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ser CEO de nenhuma empresa e não foi planejado. O máximo que podia passar na minha cabeça quando comecei minha carreira era chegar a ser um diretor industrial, alguma coisa assim. Também é verdade que quase 30 anos atrás o nível, a quantidade de camadas hierárquicas era muito maior, né? Uhum. Então
Você olhava para cima e não via nada mesmo, né? Era muito longe, né? Você via talvez 2 secretárias protegendo o acesso ali daquele CEO inatingível. Aquilo eram umas figuras assim, inatingíveis, né? Então, não podia imaginar que isso ia acontecer. E, de fato, foi acontecendo, né? Quer dizer, me colocar em posições desafiantes com entregas boas, consistentes ao longo do tempo, foram abrindo oportunidades, né? E que não faziam parte de nenhum plano premeditado. E aí, como diz o ditado, né? A sorte favorece os bem preparados. Enfim, eu estava no lugar certo, na hora certa, e estou aqui por isso também. E acho que as circunstâncias jogam um papel importante na carreira das pessoas. E, João, uma coisa que me chama bastante atenção no seu perfil, você é uma pessoa que me parece mais introvertida, você é mais reservado. E, paralelamente, né, eu conheço muita gente de mercado, então, puxa, claro que a gente acaba tendo referência, isso é o negócio do Headhunter. Você é uma pessoa que sempre foi muito conhecida por conquistar relações de confiança. Você é alguém que sempre investiu muito nisso. E muitas vezes as pessoas podem ter a falsa impressão que o extrovertido, aquela pessoa que chega falante, às vezes fala até um pouquinho demais, é a pessoa que estabelece relações. Você já parou para pensar um pouco no seu estilo, como você estabelece essas relações de confiança? Olha, primeiro que eu acho que não tem um estilo melhor que outro, para aqueles que estiverem nos assistindo não ficarem projetando perfis diferentes daquele que já tem, né? É importante que a gente se conheça, né? De fato, eu sou mais introvertido. Quer dizer que se eu chegar na festa, eu não vou ser a pessoa que vai atrair a atenção de todo mundo, né? E não tem nada de errado nisso, né? Entretanto, é muito importante criar essas relações de confiança, né? E elas se dão no tempo, né? Com as demonstrações consistentes que a gente faz o que fala, né? A gente é colocado à prova. A gente é colocado à prova. Quer dizer, um primeiro contato pode ser mais empático, né? E o que ajuda muito, né? Um primeiro contato empático já abre portas, né? Mas no final das contas, o tempo é que vai provar como essas relações se constroem, né? Eu acredito muito, tanto que a gente fala muito sobre networking. Para mim, networking é construção de reputação ao longo da vida. Ninguém vai te ajudar porque está te devendo um favor, né? As pessoas lembram de você porque você é referência em algo. E acho que esse, para mim, é um fator importante. Talvez eu adicionaria algo que eu vejo muito no seu perfil, nas interações que a gente já teve, é o interesse na escuta, né? A escuta ativa, né? De escutar não só com os ouvidos, mas com os olhos, ali está aberto. Assim. Você me parece sempre uma pessoa muito focada no presente. Você tem algum framework que você usa? Porque talvez esse seja um dos maiores desafios, né, de hoje, né? Você é bombardeado de informação, então é muito fácil estar desviando a atenção e pelo menos nas interações eu te vejo muito aqui no momento, no presente. De fato, eu acho bem importante que a gente... se a gente tá dedicando tempo para alguém ou para algum tema ou algum problema de negócio, né, eu realmente acredito que devemos fazer isso com profundidade, né? É muito ruim chegar no final do dia, ter feito milhões de coisas e olhar para trás e falar assim, putz, eu não mudei nada, né? Acho que eu não contribuí para ninguém ou nada para o negócio no dia de hoje, né? Então é preferível ser mais seletivo, mas mais profundo nas interações, né? E eu tento fazer isso. E é algo interessante, porque eu acho que principalmente aqui no Brasil, né, um país latino, a gente tem uma dificuldade acima da média de falar não. E aí a gente fala sim para muita coisa e a gente não está inteiro, né? Então acho que é o grande ponto da balança, como que a gente consegue falar mais nãos para priorizar o que mais importa, mas está 100% naquilo que a gente escolhe também. Olha, eu sinto isso também, Baza. Você imagina, nós todos somos bombardeados hoje por uma quantidade infinita de distrações e contatos, né? Tá no WhatsApp, tá nas redes sociais, no escritório e tal. Eu, pelo menos,
não consigo reagir a todos esses estímulos. Eu não consigo. É humanamente impossível também. Olha, mas tem gente que faz isso bem melhor. Você faz isso muito bem, né? Mas eu não consigo. Então, é frustrante. Às vezes, a pessoa manda uma mensagem, um e-mail. Assim, eu não consigo. Não consigo. Assim, não é pessoal, né? Já dando um recado. Não é pessoal. Eu já peço desculpas antes. Assim, se for realmente urgente, me liga. Eu vou atender. Né? Agora, então, é um exercício que está cada vez mais difícil para todos nós, né? Ser seletivo, menos superficial, né? E poder estar presente naquilo que a gente escolha fazer bem. Implica uma escolha. Muito bom. E João, trazendo aqui para o tema, você assumiu a presidência da Natura em 2016. Como equilibrar a pressão e gerenciar as expectativas ao assumir uma posição tão importante como essa? Porque é pressão e expectativa, né? Essa é a única certeza que você tem ali desde o primeiro dia. Eu acho que essa é a vida de todo mundo, né? Não é um privilégio meu. Tenho certeza que todo mundo está escutando passa por esse binômio, né, de pressão e expectativa. E tem os momentos mais fáceis, outros nem tanto, né? Eu acho importante ter certos portos seguros. No meu caso, é a família, né? Poder chegar em casa, minha esposa, meu filho, ter um tempo com eles. Isso me ajuda a me equilibrar, porque eles me ajudam a isso. São muito cúmplices, né? De tudo que acontece. E também saber que ninguém é super-herói, sabe? Essa história das expectativas. Eu sou contrário à ideia de super-heróis ou essa criação mítica do CEO. E, aliás, esse é o ponto de vista da Natura, né? E talvez por isso a gente tenha se encaixado tão bem. A própria Natura é uma criação coletiva. Ela é feita de milhões de pessoas que vão trabalhando juntos por propósitos comuns que incluem, mas transcendem largamente a comercialização de cosméticos, que incluem objetivos de desenvolvimento individual e coletivo, social, ambiental, cultural. Então, a gente se enxerga como uma rede social e um grande coletivo. E se é assim, a ideia de indivíduos que sejam campeões, heróis, não faz muito sentido, né? E eu me enxergo dessa maneira. Portanto, um pouco da frustração da expectativa e tal, assim, bom, eu estou fazendo o melhor que eu consigo, né? E juntos nós vamos fazer melhor ainda. E tem horas que não vai funcionar, começa de novo, que uma hora dá certo. E João, você trouxe um tema interessante, que é o tamanho do exército da Natura, né? Quando a gente olha, eu vou até trazer um recorte aqui mais específico, né? Das consultoras da Natura, o volume é maior do que muitos países do mundo. E vocês passam por uma transformação digital onde todas essas pessoas sendo treinadas, participando, e eu fico pensando, puxa, empresas menores de 50, 100 funcionários já têm grandes desafios de lidar com essa transformação. E vocês vêm fazendo muito bem com esse exército, com essa população, se eu posso chamar dessa forma. Quais são as chaves para se ter sucesso numa transformação como essa com um público tão heterogêneo? Eu vou começar do final, né? A resposta é que, seja lá o que a gente faz digitalmente, tem que ser relevante para a pessoa, para a consultora, para a sua cliente. É isso. Inclusive, é curioso uma dúvida que a gente enfrentava anos atrás, quando perguntavam, será que as consultoras vão se digitalizar? Assim, acho que essa pergunta não faz muito sentido, porque eu encontro as nossas consultoras, representantes, no caso da Avon, em eventos, em lugares às vezes remotos, com perfis de idade muito diversos, né? Os mais jovens, as mais velhas, e elas vêm me mostrar como é que elas vendem. Deixa eu ver. E me mostram o seu telefone, o WhatsApp, fala assim, olha, eu mandei essa mensagem para minha cliente,
Eu combinei onde é que eu ia entregar, eu falei do preço, da promoção, eu ensinei como usa o produto. Falei, bom, elas já estão digitalizadas. Então a questão não é essa, a questão é se nós, como empresa, seremos relevantes suficientes para sermos convidados a participar daquela conversa, porque aquela conversa já está acontecendo. Adorei essa abordagem. Então, esse é uma das chaves que nos norteia, né? Tentar nos colocar na jornada da consultora, na jornada da sua cliente e criar soluções para os problemas que ela tenha, para as fricções que existam nesse processo todo, ou oferecer novos serviços que tornem essa conversa delas mais relevantes, né? E você sabe, Baza, nós somos uma grande rede social, né? Há 52 anos no caso da Natura, ou há 135 anos no caso da Avon, né? Essa é uma empresa que é uma grande rede social, né? São pessoas que se juntam espontaneamente ao redor de objetivos comuns, o que hoje talvez, e que variam entre si, né? Hoje talvez fossem chamados de comunidades, que criaram as marcas preferidas do seu setor, contando histórias, demonstrando, indo até a casa dos seus clientes, o que talvez hoje chamasse influenciadores, né? E através dessa rede gigante, que no caso da América Latina hoje são 4,5 milhões de consultoras e representantes, nós chegamos com os nossos produtos e marcas a mais de 100 milhões de consumidores e consumidoras por ano aqui na América Latina. Então, eu digo que o nosso negócio é a mistura da Amazon, do Facebook e do Google. Só que fez isso offline durante décadas. Então, imagine o poder de amplificar cada uma dessas conexões através de soluções digitais. Então, ao enxergar um negócio assim, como uma rede social, então, tudo que a gente vê acontecendo nas redes sociais se aplica, desde que seja relevante para essas consultoras, representantes e seus clientes. Nossa, adorei a definição que você trouxe, porque isso me lembrou muito, né, uma passagem do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, e ele trouxe numa entrevista que eu li que toda vez que ele quer tentar entender o que está acontecendo no mundo e prever o que vem pela frente, ele se aprofunda em estudar a história, os ciclos e como a humanidade traz transformações, sim, mas como tem algumas coisas que estão na essência. Então você fala de comunidade, puxa, Napoleão Hill já falava dos masterminds já na década de 20. Então a forma como a gente traz aqui, talvez a tecnologia pode trazer, talvez numa amplitude que soe, puxa, agora é novo, é transformador. Na verdade é uma ferramenta. A essência do ser humano é a comunidade, como que a gente se conecta com tudo isso. Exatamente. Aliás, a proposta de valor da Natura, né, elaborada originalmente pelo Luiz Seabra e depois amplificada com a chegada dos demais sócios, o Guilherme Leal, Pedro Passo, é uma proposta universal, né, que anos depois foi sintetizada e foi chamada de bem-estar bem, né? O bem-estar, a relação do indivíduo consigo mesmo e o estar bem dele com tudo que está ao seu redor, né? Então, o Luiz intuiu essa ideia que poderia construir um negócio, nesse caso baseado na cosmética e nas relações, que promovesse o autoconhecimento, a autoestima e o amor próprio. E essa é a pré-condição para que cada indivíduo desenvolva empatia. Amar a si é uma pré-condição para poder amar o outro. Então, daí nasce a empatia para que cada um consiga se relacionar com o mundo ao redor, com a sua família, as pessoas queridas, o bairro, a sociedade, o país, o planeta. E essa é fundamentalmente a proposta de valor da Natura, que tem sido tão bem sucedida, e é uma proposta universal, ela é atemporal. Os veículos, as mecânicas para atingir esse objetivo, claro, vão se modernizando ao longo do tempo.
Mas essa proposta não tem idade. E você mencionou aqui, à medida que você discorria, planeta. Um dos seus temas mais abordados, né, em fóruns, em entrevistas, é a preocupação ambiental. Como conciliar a proteção ambiental com o progresso social e econômico? Existe essa falsa ideia que eles não são conciliáveis. É um erro, é um equívoco, né? Aliás, parte de um outro equívoco, né? Na minha opinião. A ideia é que o valor de uma empresa é medido pelo seu valor financeiro, né? Na verdade, o valor econômico de um empreendimento tem que ser maior que o valor financeiro, né? Você mencionou antes, os stakeholders, o valor econômico, aquilo que é trazido de valor para a sociedade, clientes, fornecedores, governos, enfim, colaboradores. E a forma de conciliar progresso econômico e social e defesa ambiental é fazer com que seja parte dos processos de negócio e, em especial, da inovação, né? Se uma empresa desenvolve suas atividades e depois vai tentar remediar seus impactos negativos, ou pior, só vai doar dinheiro ali para uma ONG, uma filantropia. A filantropia, fazendo todo o contrário ali no dia a dia, eventualmente. Exato. Então, aí, nada contra a filantropia, aliás, muito bem-vinda, né? Mas isso vira um pedágio. Vira um pedágio. E tem limite. Mesmo a empresa mais responsável, ela vai alocar uma parte dos seus recursos para tentar remediar as externalidades negativas que gere. Quando, por outro lado, isso faz parte do modelo de negócio, quanto mais crescer, maior será o impacto positivo. Vou ilustrar, para não parecer algo muito etéreo. Então, vamos pegar o caso de Ecos, a linha Ecos da Natura. Então, em algum momento, decide-se investir na biodiversidade brasileira. Então, começa um trabalho com sociólogos, antropólogos, para entender comunidades extrativistas na floresta amazônica. A partir daí, baseado em conhecimento tradicional, identifica-se potenciais espécies que tenham valor cosmético. Entra um grupo de pesquisa e desenvolvimento que vai pesquisar por anos aquelas espécies, aquelas frutas, aquelas sementes e conseguir identificar e extrair os ativos de alta performance cosmética. A seguir entram as equipes de logística, de supply chain, que vão estabelecer formatos para extração sustentável desses ingredientes e fazer com que eles cheguem onde devem chegar. Porque, aliás, estão há vários dias de barco das maiores cidades da Amazônia. Isso depois é convertido em produtos, cria-se marcas, é rotulado, comercializado e comunica-se isso para o cliente, que passa a querer fazer parte dessa história e paga um premium por isso. A empresa depois pega uma parte desses lucros e reinveste nas comunidades, porque não paga apenas o valor justo pelos ingredientes, paga também pelo conhecimento tradicional associado e pelo acesso ao patrimônio genético, tá? Bom, mas não acabou, porque a empresa neutraliza todas as suas emissões de carbono, né, da extração da matéria-prima até a deposição do material de embalagem. E isso é feito através de projetos voluntários de sequestro de carbono, muitos dos quais vêm das próprias comunidades extrativistas. Ora, num caso como esse, quanto mais crescer a linha Ecos da Natura, maior impacto positivo, não tem limite, né? E essa é a forma de conciliar progresso econômico com proteção ambiental e progresso social. É fazer com que
a inovação nasça com o objetivo de buscar resultados triple bottom line, econômicos, sociais e ambientais. Um ponto que eu quero explorar contigo, aproveitando esse tema que você trouxe, João, cada vez mais vem crescendo, né, e se falando sobre a economia circular, de você efetivamente conseguir ter um melhor uso da matéria-prima para que ela não seja descartada tão rápido, e com isso você, à medida que usa cada vez mais, você demora para ir extrair a próxima matéria-prima. Inclusive a BMW é um grande exemplo dos carros modelo que eles vêm trazendo. Como é que vocês hoje vêm pensando ou colocando isso no radar sobre essa economia circular? Ou quais outros exemplos você pode trazer? Circular, e eu vou um passo a mais. Regenerativa. Então, porque o espectro de consciência ambiental dos empreendimentos, ela começa em entender a sua pegada, depois tentar reduzir os impactos negativos, depois compensar esses impactos negativos, e a próxima fase tem que ser curar, né? Regenerar. Então, nós temos buscado agora regeneração, o que é muito difícil, o que é ótimo, porque o motor de inovação é incrível, né? Então, eu exemplifico com uma linha que a gente acabou de lançar, ainda uma linha muito pequena de produtos, chamada Natura Biome, que a gente pode encontrar em algumas das nossas lojas aqui. Então, primeiro, uma série de produtos para o cabelo, para o corpo, que não levam água. Depois, a composição 100% origem renovável. E os óleos vegetais, particularmente o óleo de palma, vem de um sistema agroflorestal, em que a palma cresce em consórcio com espécies nativas na Amazônia. O que não apenas gera maior rendimento para os produtores, mas sequestra carbono, né? Olha só que interessante. Toda a embalagem é reciclável e feita de material reciclado. Com isso, a pegada desse produto é negativa. Ou seja, ela sequestra. Essa é uma linha de produtos que ela não é neutra em carbono. Que num ela é primeiro momento negativa. Você está preocupando em neutralizar de algumas formas, dessa vez já está aqui intrínseco. Exatamente. Não negativo, é nem neutralizado, é negativo. Então, hipoteticamente, quanto mais eu produzir e consumir e vender dessa linha de produto, mais nós estamos fazendo bem para o meio ambiente. Agora, é difícil, tem muitas limitações, mas define a próxima fronteira da inovação, né? E, João, a gente está falando muito de inovação aqui, mas como que criar uma cultura de inovação sem desconsiderar o legado e a história da empresa? Pois é. Eu acho que as marcas e os seus valores devem ser sempre preservados, né? A cultura da empresa, suas crenças fundamentais, elas têm que ser reforçadas. E a gente tem feito isso, inclusive, Baza, agora que a Natura evoluiu para um grupo de empresas, né? O grupo Natura & Co, com a The Body Shop, de origem inglesa, a Aesop, de origem australiana, e mais recentemente a Avon, nós temos nos preocupado muito com isso. Quais são os traços de cultura que em algum momento se desenvolveram em cada uma dessas empresas e que acabaram norteando seus modelos de negócio, que geraram diferenciação competitiva. E esses elementos de cultura têm que ser preservados a qualquer custo, né? Fizemos um grande trabalho de pesquisa em relação a essas empresas para poder identificar esses componentes. Esses componentes não podem mudar jamais. A forma com que eles são manifestados tem que mudar sempre, né? Tem que mudar sempre. Então, o caso da Natura, por exemplo, né? O cultivo das relações, né? A valorização,
humana e a criação de oportunidades de desenvolvimento individual e coletivo fazem parte da origem da empresa e da sua cultura. Daí surgiram modelos de negócios únicos, diferentes. Isso não pode mudar. Isso deu origem à escolha da venda direta em 74, que é muito diferente de hoje. A manifestação disso é muito diferente, né? As consultoras e as suas gerentes hoje se encontram muito menos fisicamente do que antes, porque tem soluções digitais. Mas mesmo à distância, a preocupação em criar mecânicas de desenvolvimento, de inclusão, de prosperidade, tem que estar presente, né? A forma de treinar, de acompanhar. Hoje, por exemplo, nós medimos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da rede de consultoras. Assim como os países medem o IDH, nós medimos também. E foi a partir desse trabalho que a gente entendeu que, além da geração de renda, era muito importante prover soluções para a educação, saúde e cidadania, e que foram incorporadas no nosso modelo de negócio. Então, está aí um exemplo em que o modelo operacional e o modelo de negócio da empresa evoluem, mas tudo está ligado a uma das crenças de origem relacionadas ao desenvolvimento humano, né? Puxa, muito interessante esse tema aqui. Eu queria já conectar com outro tema que eu sei que está muito no radar de vocês. Como incluir a diversidade, né, dentro de todos os aspectos da organização, né? Não só da forma, agora a gente falou dos stakeholders, né? Mas então olhando como um todo aqui, como é que vocês estão lidando com a diversidade, João? Interessante, Basa, aqui eu falei de crenças algumas vezes, mas não é à toa, não. É porque a Natura, em algum momento da sua vida, sintetizou a sua filosofia empresarial num documento chamado A Essência da Natura, que tem a sua razão de ser, a sua visão e as suas crenças. São 6 crenças. E uma delas é de diversidade. Isso foi escrito há 50 anos, foi pensado há 50 anos, documentado há 30, e que muito antes de estar na moda, na mídia, enfim, era algo já da essência lá atrás. Totalmente da essência. Essas crenças são incríveis. Tem, por exemplo, uma delas é o compromisso com a verdade. Isso fez com que a empresa lançasse produtos como Cronos. Existia uma certa perversidade na indústria cosmética de tentar manipular a juventude, né? Que é muito ruim para todos e em particular para as mulheres, né? E Cronos foi, portanto, a primeira linha que falava que o tempo não pode ser nosso inimigo, né? A gente não pode lutar contra o tempo, né? Tem que aprender com o tempo e evoluir com o tempo. E é por isso que Cronos nunca teve produtos anti-aging, anti-idade, porque você não pode ter anti-aging, não existe isso, né? Você pode ter anti-sinais, mas não anti-aging. Mas enfim, seria ótimo se existisse algo, né? Vamos parar o tempo, mas definitivamente mas não existe. Mas isso para dizer que, assim, essas crenças são importantes. E uma delas é a diversidade, né? A busca pela diversidade que enriquece o sistema, o ecossistema, né? Lembre-se que a gente tem uma inspiração muito na biologia, na biomimética e tal. Então sempre teve presente. E hoje, claro, tudo que faz parte da agenda de diversidade nas empresas, na sociedade, está lá, né? Quer dizer, nosso objetivo é fazer com que todo o nosso grupo de colaboradores e de consultoras e representantes seja um espelho da sociedade, que não existam grupos subrepresentados. E é uma jornada. Aqui na América Latina nós conseguimos progredir muito bem nos últimos anos no que se refere à representatividade das mulheres. Então hoje 51% das posições de liderança da empresa são ocupadas por mulheres aqui na América Latina. Mas nós temos uma jornada grande do ponto de vista étnico-racial, cuja representação ainda não é paritária com a representação na sociedade. Além de outras, né, religiosas ou de preferência e orientação sexual, enfim, que tem sido parte dos nossos compromissos. Nós lançamos há 2 anos
um compromisso público chamado Commitment to Life, né? Compromisso com a vida, onde a gente diz como grupo inteiro, como Natura & Co global, que objetivos temos até 2030, e diversidade é um deles. E como que um executivo com uma agenda tão desafiadora consegue colocar esse autoconhecimento, esse tempo para refletir, para pensar como prioridade? Não consegue, né? Acho que a gente não consegue colocar tudo que gostaria como prioridade, né? Mas o nosso ambiente lá, Basa, é um ambiente que valoriza o conhecimento, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e um pouco da filosofia, né? Por que mesmo que nós estamos aqui? A empresa tem uma razão de ser, ela não tem uma missão. É muito diferente. Se ela não estiver cumprindo o que está lá, que é promover o bem-estar bem, que é promover o desenvolvimento individual e coletivo, então a empresa não deveria existir. Ela tem uma razão de ser. Se não estamos fazendo isso, não deveríamos existir. Isso muda um pouco as prioridades, né? Eu preciso garantir dentro da empresa que espaços sejam alocados para esse tipo de reflexão. Muito bom. E certamente conversando com muitos jovens que estão começando a carreira na Natura ou jovens fora da empresa, que você certamente vem sempre sendo perguntado: que conselho você me dá para eu crescer na carreira? Quais são os principais aspectos? O que você costuma trazer para esses jovens? E talvez até o que você gostaria de ter escutado lá atrás e agora na tua experiência você consegue sintetizar melhor. Olha, quem sou eu para dar conselho, né? Eu posso só falar da minha experiência, né, Basa? Então, baseado na minha trajetória, o que eu costumo aconselhar é: estude muito, trabalhe mais ainda, né, e procure os desafios realmente difíceis, né? Resolva os problemas. Resolva os problemas, né? É isso. Muito bom. E João, de onde vem a sua paixão pela música? Qual que é a sua relação com música? Eu adoro música. Meu pai também era músico, cantava. O ambiente de casa sempre foi muito musical. Eu gosto muito de música. Então, é uma das coisas que mais me relaxa. E tenho uma boa memória para música. Eu não sou um bom músico, né? Meu filho se tornou um bom músico. Mas eu adoro música. Então, e de tudo. De música sertaneja até música clássica. Então, quando eu quero relaxar, tá sempre tocando alguma musiquinha lá. E o que a música te traz, além, claro, do relaxamento? Poxa, à medida que você se conecta com algo que você gosta, não tenho a menor dúvida que tem um ponto muito importante na vida. Mas você consegue enxergar pontos que a música te trazem, que você usa isso, seja no seu desenvolvimento profissional ou até nas questões do dia a dia? De forma consciente, acho que não, viu, Baza? Mas assim, primeiro que tem poesia associado. E a poesia é um remédio para a banalidade, né? A gente entra nessa rotina maluca, se não se colocar alguns espaços para sair da banalidade, de repente perde a noção do que está fazendo. Então, tem poesia associada. E tem poesia não apenas na letra, mas musical, né? Aquelas composições de notas, os arranjos. Tem um trabalho muitas vezes, um trabalho de ourives, né? De fazer aquela composição, né? Assim, puxa vida, a arquitetura da composição de uma música é uma coisa muito linda, né? Então, ela me ajuda, talvez, a unir dois lados da minha personalidade, né? Que é a ciência e a arte. Eu gosto da ciência e gosto da arte. E a música é uma dessas manifestações, assim como a arquitetura, como a pintura e tal, em que a gente consegue enxergar ciência e arte ao mesmo tempo, né? Muito bom. E, João, a gente chegou agora no momento Headhunter. Ixi. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
O que você faz quando não está trabalhando? Gostei. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Quem não assuma protagonismo, quem não se assuma no controle das suas atividades, né? Que atribua a outros responsabilidades que de fato são suas. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que tem uma lista grande de motivos, viu, Bala? E é muito difícil ser popular, né? Aliás, eu acho que todos nós temos que nos acostumar que, ou por motivos reais que a gente tenha dado, ou por percepções não intencionais que a gente tenha gerado, sempre é um grupo que não vai morrer de amores pela gente, né? Em geral, isso acontece no meu caso quando eu sou demasiado direto para falar de algum tema que eu considere que não esteja sendo bem executado. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? O Baza Headhunter o que é sucesso para você com esse podcast? Puxa, sucesso para mim, ótima pergunta. Essa nunca ninguém tinha feito nada parecido aqui, mas eu vou refletir em voz alta. Eu tenho comigo aqui como o sucesso desse podcast é tangibilizar conhecimento e experiência para que as pessoas possam errar em coisas novas. Eu acho que diferente da ciência, da matemática ou mesmo da música, que vem evoluindo de geração para geração e por isso que a gente vai atingindo patamares maiores, eu tenho a sensação que quando a gente fala de carreira, tá todo mundo sempre começando do zero. Poxa, eu vou tomar porrada para aprender a dar feedback, vou tomar porrada para aprender a conduzir uma reunião. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que se a gente tiver esse conhecimento que está disponível, ele só não está organizado e à disposição, as pessoas podem errar em coisas novas. Olha, encurtar caminhos, né? Encurtar caminhos. Boa. E a gente chegou agora no momento Dona Ângela aqui com um pouco de humor. João, completa a frase. Eu sou diferente ou eu sou esquisito por quê? Eu sou diferente, esquisito, porque eu sou quietão. E a gente agora caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada? Crise. Momentos de crise é onde eu consigo performar melhor. E me fala uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Trabalho duro. Deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Olha, além evidentemente de leituras, né, eu aproveito livros, o conteúdo digital, os jornais, claro. Você sabe que uma das coisas que mais me ajuda é falar com fornecedores e empresas amigas, né, de qualquer tipo de serviço. Né? Uma agência de publicidade, um fornecedor de embalagem, de transporte. Assim, é uma fonte muito rica. Né? Para oxigenar mesmo. Claro, faz com que você tenha acesso a o que está acontecendo em múltiplos setores. Não só aquilo que pertence já naturalmente à empresa para a qual você trabalha, né? E sentar com essas pessoas e querer genuinamente entender como anda o seu negócio. Né? Quais os desafios do seu negócio. Eu aprendo muito com isso. Muito, muito, muito. E João, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo aqui. Tem muita gente legal para recomendar. Mas vou focar em setores diferentes aqui. Marcelo Patrus, da Patrus Transportadora, de Minas Gerais.
Tá? Leontino, da Native. E o Edu Simon, da Galeria. Poxa, que time bem diverso aqui também para pegar recortes diferentes, adorei. E, João, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo convidado, e essa eu tenho um interesse especial e eu vou te perguntar aqui também. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é ver minha família feliz. Muito bom. E antes da gente encerrar, esse daqui, João, é um presente aqui do nosso parceiro Marchon, um óculos da Ferragamo. A Marchon é o fabricante, o distribuidor dos óculos da Ferragamo aqui, da Nike, da Lacoste, Lanvin, grandes marcas. Então, eles sempre presenteiam os nossos convidados e eles dão uma stalkeada assim no convidado para tentar identificar o gosto aqui, mandar. Então, espero que eles tenham acertado aí com o estilo. Então, por favor, fica à vontade. Olha, que bacana, hein? Realmente. Fizeram um trabalho aí de pesquisa aí. Fizeram um trabalho de pesquisa. Aqui, ó. E para ficar registrado, eu vou usar aqui, ó. Fique assim, registrado para a câmera. Acertaram, ficou bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Legal, muito obrigado. E, João, para a gente fechar aqui, como que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? Poxa, tem tanta coisa aqui que a gente falou aqui. Que recado você quer deixar para a turma? Olha, hoje, aqui na América Latina, toda a nossa equipe, nós estamos totalmente dedicados a fortalecer o grupo, né? Nós estamos integrando a Avon, ainda está no meio do caminho essa jornada. Uma empresa linda, maravilhosa, que toca a vida de tanta gente. Eu acho que não tem um cidadão na América Latina que não tenha uma história também com a Avon. Muitos também têm história com a Natura em toda a América Latina e a gente está combinando a força desses negócios. Mas tem muito trabalho para fazer ali, né? Então, hoje estamos totalmente dedicados a isso. E quando eu falo de combinar as empresas, eu estou falando de combinar em todos os seus elementos, não apenas a cosmética, as redes de consultores representantes. Estou falando do triple bottom line, né? Quer dizer, a potência ambiental que a Natura já era e também social, com essa potência social que a Avon é, né? Imagina que a Avon começou 135 anos atrás gerando oportunidades de atividade econômica, emancipação econômica para as mulheres nos Estados Unidos, quando sequer elas tinham direitos civis, como votar, né? Então, tem uma história maravilhosa aí, então estamos totalmente dedicados a unir forças dessas empresas, além da The Body Shop e da Aesop aqui na América Latina. Quem quiser me encontrar, me acha lá no meu e-mail, né? joaopauloferreira@natura.net. Muito bom, João. Muito obrigado mesmo. Que generosidade aqui para essa entrega. Só tenho a te agradecer. Obrigado para você. Obrigado você, Baza. Obrigado a todos que nos acompanham.